É obrigatório implantar a lente intraocular na cirurgia de catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina eVitro, sua fonte completa de informações sobre a oftalmologia e, em especial, a área da retina e cirurgias oftalmológicas. No dia de hoje eu vou responder a esta pergunta, que é uma das dúvidas mais frequentes dos nossos seguidores aqui na internet e também dos meus pacientes no consultório. Apesar de que este assunto atualmente é amplamente discutido, muitas pessoas realmente não sabem como funciona a cirurgia e às vezes recebem esta notícia de que precisam implantar uma lente dentro do olho e ficam meio assustadas. Para entender isto melhor, é necessário primeiro você saber como funciona a cirurgia de catarata e também, é claro, o que é catarata. Catarata é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural que nós temos dentro do olho. Quando nós nascemos e durante toda a vida, um cristalino saudável é transparente. Aqui no modelinho vocês podem ver que o cristalino está transparente, ou seja, é um cristalino saudável e permite uma boa visão. Afinal de contas, a imagem tem que entrar passando aqui pela córnea, por dentro da pupila, atravessar o cristalino e chegar na retina. Se o cristalino estiver opaco, como esta catarata aqui, não vai ser possível a luz entrar de forma adequada e a imagem vai ficar embaçada. Então, catarata é a opacificação do cristalino. Para fazer a cirurgia, então, nós utilizamos hoje em dia um aparelho moderno chamado facoemulsificador. Este tipo de cirurgia já existe há algumas décadas, mas a tecnologia avançou muito nos últimos anos e os aparelhos usados hoje em dia permitem uma recuperação muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Então, para fazer esta cirurgia, nós fazemos um pequeno cortezinho de cerca de 2 milímetros e com a ponteira do facoemulsificador nós entramos lá e aspiramos a catarata, removendo toda aquela opacidade, mas preservando a cápsula do cristalino, ou seja, nós preservamos uma películazinha que envolve o cristalino, não toda ela, porque nós temos que abrir para sugar a parte interna, mas a parte posterior é preservada e sim, ali dentro do saco capsular, que se chama, nós vamos implantar a lente intraocular. Então, respondendo à pergunta, sim, é obrigatório implantar a lente intraocular na cirurgia de catarata, afinal de contas, ela é a troca de uma lente natural que ficou opaca por uma lente artificial de acrílico que vai devolver a visão ao paciente. E aí vem uma grande questão: qual é a lente ideal a ser colocada? Hoje em dia, diferentemente de antigamente, onde existia uma lente, duas lentes, existem dezenas de lentes diferentes. Cada lente vai se adaptar melhor a um determinado paciente, depende das necessidades do dia a dia, dos hábitos de vida, principalmente coisas como, por exemplo, se a pessoa dirige, se dirige de noite, se não dirige e precisa mais da visão para perto, se usa muito computador, precisando da visão intermediária. Alterações do olho são essenciais, por exemplo, se a pessoa tem alterações principalmente na retina, algumas lentes não podem ser implantadas. Se a pessoa tem alterações na córnea, também muda o tipo de lente. Se a pessoa tem astigmatismo alto, ela vai provavelmente precisar uma lente tórica para reduzir o grau do astigmatismo. Inclusive, por coincidência, eu tenho aqui uma lente trifocal, que é uma das mais sofisticadas que existem hoje em dia. Por quê? Porque as lentes trifocais permitem uma melhora de visão para longe, intermediário e também para perto. É claro que nem todo mundo pode implantar este tipo de lente, é necessária uma avaliação bem aprofundada, não apenas das estruturas do olho, mas do estilo de vida da pessoa, porque apesar, por exemplo, desta lente ser extremamente sofisticada, talvez não seja o ideal para todos os pacientes. Alguns vão ter, por exemplo, uma indicação de lente de foco estendido, que vai dar uma visão melhor a média e longa distância do que a visão de perto. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, marque uma consulta comigo, deixe perguntas aqui no nosso canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina eVitro.